Bom, pessoal, seguindo então agora com esse novo assunto de filosofia da ciência, a gente veio tratando um pouquinho da parte histórica, do contexto, do pano de fundo, de tudo que veio acontecendo, até chegar na teoria da evolução. E aí agora vamos estudar um pouquinho da teoria, tá? É, é importante a gente conhecer todo o contexto histórico até que chegou nela, para toda a discussão que a gente vai ter que fazer e muitas questões que a gente vai ter que lidar. Agora, pensando na teoria da evolução, para a gente poder estar conhecendo a teoria, vamos pegar um pouquinho então da teoria publicada lá pelo Darwin e vamos entrar nos detalhes aí do que é chamado neodarwinismo, que é de fato a teoria da evolução como ela é tratada hoje com os termos da genética envolvidos e tudo mais. Bom, no livro onde foi lançada a teoria da evolução, A Origem das Espécies, Darwin ele propôs a teoria da evolução pela seleção natural. O título do livro é A Origem das Espécies por meio da seleção natural. E tem um outro título, ou A Preservação das Raças Favorecidas na Luta pela Vida. Esse é o título do livro da Origem das Espécies, aquele resumo de 506 páginas que a gente viu, que era o resumo, na verdade, de toda aquela enciclopédia, daqueles vários volumes, que era a própria teoria, depois de ter sido desenvolvida durante tantos anos. Tá? E essa teoria ela é baseada na seleção natural com dois enfoques. Tá? Primeiro, os organismos vivos, ou seja, dois pontos aqui principais. Os organismos produzem uma grande quantidade de descendentes, de sementes, de gametas fecundáveis formando zigotos, ou seja, de prole. Tá bom? Os organismos eles produzem um número enorme de indivíduos na prole, a próxima geração, só que as populações elas não crescem infinitamente. Elas não vão crescendo a cada geração de maneira proporcional ao nascimento de indivíduos, ou a próxima prole, ou que nasce o número de sementes, e só. Isso não é uma progressão proporcional aos nascimentos. Existem fatores de equilíbrio, ok? O número de indivíduos na população ele vai crescendo lentamente, e esse lentamente é desproporcional ao nascimento por causa do número de mortes. Existem, então, populações que elas estão com um número de indivíduos mais ou menos em equilíbrio em determinado ambiente. Essa população continua mais ou menos com um número equilibrado porque nascem e morrem em grande quantidade. Existe uma grande quantidade de nascimentos, mas existe uma mortalidade grande. Nascimento e mortalidade influenciam no desenvolvimento das populações, na frequência dos genes, na frequência das proteínas, das mudanças, das características genéticas. Organismos de uma mesma espécie, então, de uma população qualquer, eles estão nascendo e morrendo mais ou menos dentro dos mesmos parâmetros e estimativas. Os indivíduos que vão nascendo, eles vão nascendo com uma variedade grande de formas e comportamentos e proteínas e hormônios e enzimas e moléculas sendo produzidas e o seu funcionamento interno, externo, comportamental, tendencioso, a sua fisiologia, ela varia pra caramba, ela varia muito. E toda essa variedade de formas e funções, ela é influenciada pela hereditariedade, pelos genes, ok? Que o Darwin ainda não tinha esse termo, a genética não tinha nascido para ele, não tinha essa expressão, os genes. Bom, ele usou palavras e termos daquela época sem acrescentar, sem colocar os termos da genética, porque ela ainda não tinha nascido, tá? Eu vou usar colocando aqui numa linguagem que a gente trata hoje. Portanto, então, gente, tem uma grande variedade, ok? Pensando em indivíduos da mesma espécie, numa população em equilíbrio, nascem indivíduos com a grande diversidade de formas e funções. Morrem indivíduos o tempo todo, ocasionados por diversos fatores. Então você tem uma grande variabilidade e uma grande mortalidade dentro de uma espécie, dentro de uma população de indivíduos da mesma espécie. Grande variabilidade genética, de formas, de funções e grande mortalidade. Bom, nessa grande mortalidade, pensando no número de nascimentos e o tanto que morrem, deixando ou não descendentes, quem consegue viver por mais tempo e deixar um maior número de descendentes
diante de toda a variabilidade genética de formas e funções que aparecem nesses indivíduos, os que conseguem deixar mais descendentes deixam mais para a prole, para as próximas gerações, essas suas características diversas e divergentes dos demais da espécie. Cores, funções, formas, funcionamento. A gente vai tendo uma variedade grande de indivíduos ao nascer. Alguns vivem mais do que outros, os que vivem mais conseguem deixar mais descendentes e as suas características genéticas que vieram novas ali, que vieram com aquela diversidade dos nascimentos, ela vai passando para a próxima geração, ok? Então, a probabilidade de um indivíduo deixar descendentes com as suas características ou não vai depender do tempo de vida dele, do quanto ele consegue reproduzir, do quanto ele consegue ter um vigor reprodutivo, uma força reprodutiva. Tempo de vida, capacidade de reprodução, capacidade de gerar descendentes. Isso tudo está influenciando a evolução. O que define quanto tempo o indivíduo vai viver? O meio, o ambiente. Isso que o Darwin chamou de seleção natural. O que define quantos descendentes vai? Isso, o ambiente. Selecionando quantos descendentes vão conseguir ser gerados, sobreviver num determinado ambiente até a fase adulta de conseguir deixar novos descendentes também, ok? O meio ambiente, o meio que o indivíduo está, atua como seleção natural. A seleção natural é aquela que seleciona quem vive e quem morre, quem deixa e quem não deixa descendentes. A seleção natural, ou a luta pela vida com a sobrevivência do mais apto, que é o título do livro, a seleção natural aponta, direciona a evolução. Ela não é a fonte da evolução. A causa de toda a diversidade das espécies não é a evolução. A causa da diversidade está lá na genética. Está lá na genética, em especial as mutações gênicas, gerando formas diferentes, proteínas diferentes, funções diferentes e a diversidade toda nos organismos. Agora, para que lado a evolução vai? Que formas estão sendo criadas? Que formas estão predominando e passando para as próximas gerações? Isso é selecionado pelo ambiente. E essa direção é o ambiente que vai dar. Então, o ambiente é o fator que gera a seleção natural e aponta para que lado a evolução vai. Ok? Então, o fator orientador da evolução, certo? É a seleção natural de quem vive, quem morre, quem deixa descendentes, mas não a causa de todas as variações. A causa estava lá com Mendel, que ainda não tinha sido publicado, ainda não tinha sido conhecido pelo Darwin, ok? As mutações que são a origem da evolução. Mas na prática, como que acontece a evolução? Vamos lá. O que eu vou apresentar agora é o neodarwinismo, que basicamente é o quê? É a teoria da evolução do Darwin mais a genética do Mendel, ok? A teoria da evolução, ou seja, a moderna teoria da evolução, a chamada teoria da evolução sintética, que é o neodarwinismo, que é genética mais evolução, ela envolve 4 fatores aqui. Como que a evolução processa, como que ela trabalha? Mutação, recombinação gênica, seleção natural e isolamento reprodutivo. Tem outros fatores que envolvem, a gente vai passar por eles aqui, mas mutação e recombinação gênica é a base da evolução, é a fonte de todas as mudanças. A mutação e a recombinação gênica determina a variabilidade genética. Se o indivíduo é homozigoto, recessivo, dominante, heterozigoto, muda a forma, muda a proteína, muda o funcionamento, muda cores, muda vigor. Essas características mudando, elas vêm de mutações. Essa variedade vem das mutações e da recombinação dos genes, ok? Essa diversidade toda que vão nascendo nos indivíduos, ela vai sendo selecionada. Alguns vão selecionados pelo ambiente para viver mais descendentes ou não. E isso, com o isolamento reprodutivo, vai gerando uma diversidade maior de espécies e disseminando, espalhando, dividindo e gerando espécies. Como que esse negócio funciona? Bom, nós temos ainda outros processos acessórios que a gente vai citar lá, a migração, a hibridação e a oscilação ou deriva genética. A gente vai ver tudo isso. Bom, fontes da variabilidade, então, mutação. As fontes da variabilidade são lá nos genes. E essas variabilidades, elas vêm de onde? Gene, uma proteína. Um gene produz a proteína. Mudou uma proteína, a forma de uma proteína, uma curvinha, uma voltinha,
uma composição dessa proteína vai gerar cor, forma, função, funcionamento completamente diferente. E essas características diferentes vindo dessas mutações geram toda a variabilidade, ok? Bom, toda essa variabilidade gera diferentes indivíduos numa mesma espécie. Você não vai ter pessoas idênticas geneticamente, porque você não tem proteínas iguais, em proporções iguais, nas mesmas combinações em todos os indivíduos. Você tem cor, textura, força, vigor diferente, que isso vai gerar uma sobrevida e capacidade reprodutiva diferente. Então, a fonte da variabilidade são as mutações que geram a diversidade de formas e funções nos indivíduos. Isso vem de mutação de recombinação gênica e gera tudo que a gente vê de diferente dentro dos indivíduos de uma mesma espécie. Só que a mutação, ela é a matéria-prima da evolução, mas ela não é direcionada pela evolução. A mutação, ela acontece, como a gente já estudou, lá nos genes, aleatoriamente, mudando um nucleotídeo, mudando um códon e que altera um aminoácido lá na proteína que vai gerar alguma diferença de forma e função na proteína final. Essa mutação, ela vai acontecendo, ela acontece naturalmente nos indivíduos. Não é o ambiente que gera a mutação ela acontece e o ambiente só seleciona aquelas que são vantajosas ou não. Nunca a mutação ela vai acontecer como uma resposta, então, ao ambiente. Não é porque veio um medicamento que gera mutação para ganhar resistência ao medicamento. Não é porque veio uma doença que gera mutação para ganhar resistência à doença. Primeiro a mutação acontece, depois vem uma situação ambiental na interação com o ambiente que favorece ou não. Como que isso acontece? A gente vai ver. Aí entra a seleção natural. Base da evolução, mutação. Ela acontece em todos, aleatoriamente, espalhado nos indivíduos de uma espécie. Ok? E isso é a base da evolução e gera toda a diversidade. De toda essa diversidade, esses indivíduos estão submetidos ao meio. E o meio ambiente é que faz a força de seleção natural. Na interação com o meio conserva as mudanças, ou as características novas, vantajosas, e elimina aquelas desfavoráveis. Como que isso acontece? Quando as condições ambientais favorecem uma determinada característica e essa determinada característica permite mais tempo de vida, mais vigor, mais reprodução, maior capacidade de gerar descendentes. O ponto é na luta pela sobrevivência da espécie, não do indivíduo. E quanto mais o indivíduo ele vai viver e deixar descendentes, a espécie está sobrevivendo, a espécie está se mantendo, mesmo que com algumas características selecionadas, ok? É o que a gente vê, por exemplo, nessa imagem aqui. A mutação ela acontece aleatoriamente. Os organismos, por exemplo, eles têm cores variadas dependendo do ambiente que estão. E dependendo do ambiente que estão, eles são selecionados, as características são selecionadas vantajosamente ou não. O indivíduo que tem uma mutação que gera uma cor que o torna mais camuflado vai viver por mais tempo e deixar mais descendente. Aquele que tem uma mutação que chama atenção num determinado ambiente, ele vai ser selecionado, vai ser predado mais facilmente. Portanto, numa população você vai ter sempre mais aquelas características vantajosas para aquele ambiente e desvantajosas para outro. Num ambiente onde essa cor aqui gere a capacidade de camuflar, essa mutação ela vai gerar vantagem e a outra desvantagem. A gente vai observando isso daqui, tá bom? A gente tem alguns exemplos de seleção natural para a gente tratar. O melanismo industrial, que vai cair para vocês no vestibular, bactérias e antibióticos, moscas e o DDT. Tem outros exemplos que a gente vai citar também. Bom, melanismo industrial. Aconteceu na Inglaterra, observado na Inglaterra. Antes da industrialização, as paredes inglesas eram claras. E, portanto, moscas, mariposas claras, se camuflavam facilmente em paredes claras. De vez em quando apareciam mutantes escuras, que eram mais fortes, mais resistentes, com maior capacidade de gerar descendentes, mas elas se destacavam na parede clara, no tronco de árvores, parede das casas, e elas eram predadas facilmente, eram eliminadas, e a escura ela não predominava. Depois da industrialização, onde a fuligem predominou sobre troncos de árvores e paredes das casas, aconteceu o fenômeno de melanismo industrial, que é o quê? Aquelas que eram mais fracas, mas eram as mariposas predominantes, por serem facilmente camufladas na cor clara
das superfícies na região, com a superfície escurecendo, uma mudança ambiental, essa mudança no ambiente passou a selecionar de maneira diferente. O que era claro e vantajoso, que selecionava positivamente as mariposas claras, passou a ser negativo e elas passaram a ser predadas. Eram mais facilmente visíveis, visualizadas e predadas. E com aquelas escuras, que era uma mutação que já existia, que de vez em quando apareciam, que eram mais vigorosas, deixavam mais descendentes e tal, tinham maior capacidade de deixar descendentes, mas eram predadas, passaram a ser selecionadas positivamente e as brancas negativamente, e a população então de mariposas passou a ser escura. Isso é seleção natural. É o ambiente que mudou e ele simplesmente selecionou de maneira diferente algo que já existia, a diversidade já estava ali. As mutações aconteceram, a diversidade já aconteceu, estava ali. Ok? Bom, bactérias e antibióticos, como que a gente vê isso? Você tomando antibiótico, você cria as mutações na bactéria que vai gerar superbactérias resistentes a antibiótico? Não. As bactérias, elas já estão presentes. Elas já se desenvolvem com toda a sua diversidade genética. E algumas mutações diferentes estão o tempo todo surgindo. Quando um ambiente muda, ou seja, o ambiente do seu organismo que aquela bactéria infectou, você toma o antibiótico, ele vai selecionar, vai destruir, vai matar aqueles organismos. Um ou outro que tiver uma maior resistência àquele antibiótico, ele vai durar mais tempo. Você não tomou o tempo suficiente de antibiótico e tomou metade do tempo e parou, aquela que tinha uma determinada mutação, que tinha uma variação num gene, que variou uma proteína, que deu um pouquinho maior de resistência àquele antibiótico, ela dura mais. Você não tomou o tempo suficiente para ela morrer, que era o tempo do antibiótico, aquela bactéria sobreviveu. Aquela sobreviveu com aquela mutação que gerava resistência, as demais morreram. Aquela passou então para os seus descendentes aquela resistência ao antibiótico que você selecionou. Você foi o agente. Por ser irresponsável e parar o antibiótico antes da hora, você selecionou uma bactéria mais resistente àquele antibiótico e quando ela vai passando para frente, próximas gerações, ela já vai passando com maior resistência. Uma outra pessoa que toma por um tempo maior, aquele grupo de bactérias que antes era mais sensível, agora já está mais resistente. Dali vão surgir outras mais resistentes. E de acordo com o mau uso do antibiótico no tempo inadequado, você vai aumentando a resistência ao antibiótico e criando as superbactérias. Ou seja, a bactéria não sofreu mutação por causa do antibiótico. O antibiótico é o agente de seleção natural, é o meio, a mudança do meio. O meio de cultura do seu organismo com antibiótico está selecionando as bactérias, está matando. Aquela que viver por mais tempo, que conseguiu passar o tempo de uso do antibiótico, ultrapassou ali, ela deixa descendentes resistentes. A mutação já aconteceu antes, ela já estava lá. Não foi o antibiótico que gerou a mutação. Ela aconteceu aleatoriamente do DNA para a produção de proteínas. Já estava ali disponível e o meio ambiente dos antibióticos que selecionou aquelas resistentes. Outro exemplo que a gente tem aqui de evolução é a resistência ao DDT. Quando começaram a usar o DDT, quase todas as moscas foram mortas. No entanto, algumas mutações que tinham acontecido, algumas variantes da diversidade de moscas ali em determinado local, determinado ambiente, usando o DDT, dentro daquela diversidade, algumas conseguiam sobreviver mais do que outras e gerar mais descendentes do que outras. As outras morriam mais rápido, outras viviam mais, aquelas que viviam um pouco mais deixavam descendentes, a próxima geração das moscas já era um pouco mais resistente. Dentre aquelas vinha o DDT e matava, mas algumas ainda viviam por mais tempo e ainda deixavam descendentes. Isso foi com o passar das gerações de moscas, né? Com o passar do tempo, gerando moscas resistentes ao DDT até ele perder sua eficácia. Quem gerou a resistência ao DDT? Não, o DDT foi o ambiente. Foi o fator evolutivo, o fator de seleção natural. O DDT fazia seleção natural. A resistência foi causada por mutações selecionadas pelo DDT. Base da base da evolução, mutação. Para que lado é direcionado? Seleção natural. Para que lado está indo a evolução da bactéria? Antibiótico. Para que lado está indo a evolução das moscas? DDT. Para que lado está indo a evolução das mariposas em Londres?
a cor da parede, o agente predador. No caso das mariposas, eram as aves. O agente da seleção natural, no caso das mariposas, eram as aves. O DDT é o agente da seleção natural das moscas. O antibiótico é o agente da seleção natural para as bactérias. Portanto, não foi o inseticida que conferiu resistência. Não foi o antibiótico que conferiu resistência às bactérias, o inseticida que conferiu resistência às moscas. A mutação selecionada, a mutação prévia que aconteceu aleatoriamente, gerando a diversidade na população de moscas, gerou uma característica que foi selecionada pelo ambiente, que era o DDT. Trouxe o DDT. Outra coisa que a gente tem é isolamento reprodutivo. Porque isso tudo que eu falei até aqui é a base da evolução. Diversidade, mutação, gera diversidade. Essa diversidade é selecionada. Essa seleção ainda simplesmente vai apontando para que lado uma espécie vai caminhando com suas características, mas não transformou em outra espécie ainda. Como que a gente chega em outra espécie? Você tem vários passos para serem dados dentro da evolução. Em primeiro lugar, você vai ter um isolamento reprodutivo, ou seja, mudanças, diversidade, por exemplo, de cor, gerando diferenças selecionáveis aí pela predação e tempo de vida e deixar mais descendentes. Você tem algum evento, algum fator ou alguma barreira que isola duas populações sem misturar seus genes, sem acasalarem. Eles vão estar separados reprodutivamente. Esses mecanismos que podem gerar esse isolamento reprodutivo, eles normalmente são, na maioria das vezes, pré-zigóticos, ou seja, não vão deixar nem ter fecundação, não vão deixar acontecer fecundação e a formação do zigoto. É uma barreira física, por exemplo, que isola dois grupos diferentes, de duas populações diferentes de uma mesma espécie. O habitat, ou seja, se você tem uma barreira, você tem uma determinada região com a espécie ali, é uma única população. Se uma barreira separa duas espécies em habitats diferentes, as populações elas vão passar a viver naquela mesma região, agora dividida em duas, isolados em habitats diferentes e isolados, então, reprodutivamente. De um lado, a seleção natural pode atuar apontando, direcionando a evolução para um lado, de outro lado para outro. Você tem habitats diferentes e a evolução vai ter pressão de seleção natural diferente. Essa força, essas barreiras de isolamento reprodutivo, ela pode ser uma barreira mesmo física, mas ela pode ser também temporal. A reprodução ela pode ser impossibilitada simplesmente em populações diferentes por maturidade sexual em locais diferentes, em tempos diferentes, numa determinada população e outra isolada de determinada forma, você pode ter momentos diferentes de maturidade sexual. Ou dentro de uma mesma população, ao invés de uma barreira, a maturidade sexual de um grupo é num momento e do outro grupo é no outro. É um mecanismo de isolamento reprodutivo. Você pode ter um isolamento reprodutivo pré-zigótico, não deixando gerar fecundação, etológico. Etologia é a ciência que estuda o comportamento animal. A fecundação simplesmente não acontece por hábitos, diferentes hábitos comportamentais. Um vai acasalar fim de tarde, de dia, e o outro vai acasalar à noite. Isso gera, ou seja, a etologia, o comportamento animal, pode gerar um isolamento reprodutivo e um distanciamento no acasalamento em grupos diferentes de determinada população. Nós podemos ter também um isolamento reprodutivo mecânico. Surgiu um fio, espinho, pelo, alguma estrutura física dificultando a cópula ali em volta dos órgãos sexuais, e aquela estrutura física, mecânica, simplesmente impede, permitindo que apenas aconteça a fecundação quando um organismo tem determinada forma mecânica que permite o encaixe. Isso gera um isolamento reprodutivo. Quem tem a forma A e a forma B não conseguem mais acasalar. Gerou um isolamento. Agora, você tem mecanismos pós-zigóticos, ou seja, que chegam a gerar o zigoto, gerar a fecundação, mas ainda assim você mantém um isolamento. Acontece, por exemplo, a fecundação, principalmente nós vamos ver aqui em plantas, mas o híbrido é fraco ou estéril. Você tem a fecundação, você forma o zigoto, mas o híbrido ele não vai gerar, passar, por exemplo, por uma meiose. O híbrido não vai conseguir ter uma meiose, ele é estéril. Ele pode ser até mais gordo, mais rico, mais forte, mais vigor, mas ele não gera descendentes. Esse é um mecanismo pós-zigótico de isolamento reprodutivo. Nós temos também a inviabilidade.
Inviabilidade do híbrido. Você tem duas formas diferentes ali que elas são viáveis, certo? Dentro de populações. Você tem um isolamento de duas populações diferentes, com genes, predominância de genes diferentes, mas que eles são da mesma espécie, eles conseguem acasalar. Mas o heterozigoto, ele é inviável. Ele não chega a desenvolver, ele se torna um aborto. Mas você tem também situação onde você tem a esterilidade do híbrido, que significa o quê? O híbrido, ele pode, como por exemplo o cavalo e o asno, aqui, asno, jumento, jegue, são nomes para o mesmo, regionais aqui para o mesmo animal, mas você, no cruzamento do asno e do cavalo, você vai ter a formação da mula. A mula é mais resistente, é um ótimo animal de carga, é um ótimo animal para trabalhar, mas é um híbrido, e é um híbrido estéril. Não tem a possibilidade de fazer meiose, não gera gametas, não tem descendentes. Esse é outro exemplo. Bom, você tem também uma situação como deterioração da F2. Você pode ter, da mesma espécie, conjuntos de genes diferentes. Isso aqui é uma proteína, outra e outra recessiva, uma proteína, outra e outra dominantes. O híbrido pode gerar um descendente fértil, só que esse descendente fértil vai ser heterozigoto, e esses heterozigotos, na F1 e F1 heterozigotos, entre si vão gerar um F2 estéreo. É uma outra forma que você tem esse isolamento. Essas mudanças elas vão acontecendo quando você tem isolamento reprodutivo, geram subpopulações diferentes, essas populações elas vão migrando e ficando cada vez mais difíceis de voltar a acasalar, de voltar a ter descendentes férteis. E quando você tem indivíduos formados em populações diferentes que não conseguem mais acasalar, você formou duas subespécies, você está formando duas espécies diferentes. Migração é um outro fator complementar à evolução. Você pode ter populações diferentes, migrando, vivendo em ambientes diferentes, que são populações diferentes de uma mesma espécie, que estão caminhando evolutivamente diferente. Daqui a pouco elas não vão mais conseguir acasalar, mas existe migração. Migração sai um indivíduo de uma população e vai para outra, ele leva características homozigotas de um lado para um outro indivíduo, para outra população que tem outras características homozigotas, então aqueles genes novos vêm. Quando esses genes novos vêm, eles equilibram, entram de novo em equilíbrio nessa nova população. E os genes vão fazendo essa mistura. Migração, então, é um fator que joga contra o isolamento, contra a formação das espécies. E essa migração é um fator evolutivo porque ele vai equilibrando, trazendo novas características que aumentam a diversidade. Quanto maior a diversidade dos indivíduos de uma população, maior a chance daquela espécie, daquela população continuar existindo, porque você vai ter uma diversidade que quando vem uma mudança ambiental, alguns resistem, vivem mais tempo e deixam descendente. Ou seja, essa migração, a migração é um fator muito importante para a sobrevivência de uma determinada população, porque ela aumenta a variabilidade. E a hibridização? A hibridação é justamente a formação dos híbridos em novo equilíbrio, quando vem genes novos ou mutação e formam essas novidades de formas, de funções de proteínas novas numa determinada população. A hibridização, então, vem do cruzamento de populações com patrimônios genéticos distintos, homozigotos, produzindo os heterozigotos, os híbridos, com uma variabilidade genética maior. Maior variabilidade genética, maior a capacidade da espécie continuar existindo com a mudança ambiental, de resistir à seleção natural, que não pega todos e deixa passar alguns, porque tem uma característica diferente no heterozigoto que surgiu ali, por exemplo, que foi para frente. Bom, e a oscilação genética, deriva genética, migração acontece, população está em equilíbrio, migração acontece, mutação acontece, seleção natural acontece ali e a deriva genética, a oscilação genética. Populações finitas, ou seja, a população de uma determinada floresta, de um determinado bosque, de um lago, a população de indivíduos de uma determinada espécie, ela tem os seus limites. E quando ela tem os seus limites, ela entra em equilíbrio, tá? Mais ou menos nasce e morrem a mesma quantidade, a população está em equilíbrio, as frequências das formas dos homozigotos dominantes, excessivos, heterozigotos, ela fica em equilíbrio. Esse equilíbrio chama equilíbrio de Hardy-Weinberg. Esse equilíbrio de uma população ele é alterado toda vez que entram mutações novas, toda vez que entram genes novos vindo por migração. Você quebra, toda vez que você altera o tamanho da população, você quebra o equilíbrio de Hardy-Weinberg, que aquela população tem que reequilibrar na frequência dos seus genes, dos seus
as suas características. Então, uma mutação rara, ela pode acontecer, e quando ela acontece, um indivíduo, um organismo de determinada espécie em equilíbrio de Hardy-Weinberg, surge uma população rara ali, ela vai ser selecionada positivamente ou negativamente pelo ambiente. Se aquela característica é irrelevante, simplesmente entra em equilíbrio com a população. Se aquela característica é vantajosa, ela gera um novo equilíbrio na população com aquela característica dominando, sendo selecionada favoravelmente. Se aquela característica é negativa, desfavorável, ela tende a desaparecer, mas uma mutação rara ela pode voltar a acontecer. E isso é a deriva genética. Você tem uma característica nova gerando um equilíbrio na população e essa característica nova desaparece depois de um tempo se ela é selecionada negativamente. Mas aquela mutação volta a acontecer, ela volta a surgir, tentar de novo o equilíbrio em outro momento. Num determinado momento, uma característica nova que surgiu de mutação, ela pode ser selecionada negativamente e desaparecer. Em outro momento, pode ser um outro momento da história do ambiente e aquela mutação vai ser selecionada positivamente e gera uma característica nova, um fator evolutivo novo aí para a população. Pensando em populações pequenas, isoladas, em equilíbrio, mutações surgindo, você tem genes negativos, detrimentais, que vão diminuindo a frequência toda vez que aparecem, e você tem genes que vão sendo selecionados positivamente numa população e na outra não. E aí você encontra uma população completamente diferente da outra, porque vai tendo histórias evolutivas diferentes em função de mudanças do ambiente. Ok? Bom, mais um exemplo último aqui que eu quero citar é a anemia falciforme. Um indivíduo em área endêmica de malária, que a mutação, nós vamos ver isso na próxima sequência, uma mesma mutação numa área endêmica de malária, ela pode ser favorável, anemia falciforme, ser selecionada positivamente, e o indivíduo viver mais e deixar descendentes, e aquela mutação numa área não endêmica de malária ser um indivíduo mais fraco, que tem menor probabilidade de deixar descendentes. Uma mutação não é positiva e negativa em si, ela é positiva e negativa em relação ao ambiente. A mutação ela não é absoluta, ela acontece e ela é selecionada. Ok? Bom, a gente volta em breve, daqui a pouquinho, para a gente conversar um pouquinho mais na última aula sobre evolução. Até já, pessoal.